Olá pessoal, vou fazer a correção para vocês da tarefa proposta do Em Casa número 1 e número 2. Lembrando que a questão 2, a letra A sim, ela pode cair numa prova, agora a B não, né? Ela já é mais uma questão de lógica, tá? Por isso que eu até falei para vocês pedirem ajuda em casa para correção desse exercício, caso alguém tenha dificuldade. Já vou avisar de antemão que eu não colocarei uma situação como a B na prova, mas como a 1 e a 2A, sim. Veja a primeira questão. A primeira questão está dizendo o seguinte, página 404. Marcela dispõe de 3 tipos de condução para ir para a escola. Veja, eu coloquei a ida e a volta. O que o problema disse? Ela pode ir de ônibus, com o carro dos pais ou de carona. Então, veja que eu tenho 3 possibilidades. Aqui, ó, 3 possibilidades. E quando ela volta, o que ela pode voltar? Ela pode voltar de ônibus, de carro com os pais ou de carona. Mais 3, dando o total de 9 possibilidades. Então, veja, essa aqui é a árvore das possibilidades. Se ela vai de ônibus, ela pode voltar de ônibus, voltar com os carros dos pais ou voltar de carona. Se ela vai com o carro dos pais, ela pode voltar de ônibus, voltar com o carro dos pais ou voltar de carona. E se ela vai de carona, ela pode voltar de ônibus, carro dos pais e carona. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total, 9 possibilidades. Veja que ela tem 3 maneiras distintas de ir e 3 maneiras distintas de voltar. 3 vezes 3, 9 possibilidades. Essa é a árvore das possibilidades. Alguns alunos perguntaram para mim se eu preciso colocar o S de solução. Primeiro, o S não é solução. S é o espaço amostral. Mas o problema não pede para escrever o espaço amostral. Ele só pede quantas possibilidades ela tem de ir à escola e voltar para casa. Eu não precisava nem fazer a árvore das possibilidades. Tá ok? Mas no enunciado diz, ó, construa uma árvore de possibilidades considerando a ida de Marcela para a escola e a volta. Se ele perguntasse direto quantas possibilidades tinha, 3 de ida, 3 de volta, 9 possibilidades, tá ok? Ele não pede o espaço amostral, então o S é espaço amostral, não é solução. Solução é em equações e inequações. Agora, na minha letra B, ele está dizendo assim, ó, se os pais dela nunca poderão buscá-la. Veja, então essa situação aqui, ó, carro dos pais vai sair, tá? Em todas elas, ó. Veja. Quantas chances ela tem de ir? 3 maneiras diferentes. Ela tem a chance de ir de ônibus, de carro com os pais ou de carona. Ela tem 3 maneiras diferentes. Vejam, 3 maneiras diferentes. Como ela pode voltar? 3 maneiras. Não, agora só 2. Ou de ônibus ou de carona. Ou de ônibus ou de carona. Ônibus ou carona. Então ela tem 2. 3 vezes 2, 6. Vejam. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ele não pede para construir, de novo, a árvore das possibilidades. Ela só pede quantas possibilidades ela terá. Terá 6 possibilidades. Na segunda questão, como eu falei anteriormente, eu posso perguntar uma A, uma B, eu não perguntarei numa prova, nem em recuperação, algo desse tipo, tá? Ele pergunta tal situação. João vai fazer um lanche. Veja que tem os sabores de pizza, as bebidas e as sobremesas, na página 404. Existem 1, 2, 3, 4, 5 sabores de pizza, acompanhando na apostila. Acontece de ter 4 sabores de tipos diferentes de bebida e 3 de sobremesa. Tá, mas não colocar sobremesa. É porque a pergunta, a letra A, está dizendo o seguinte... João vai fazer um lanche, comendo apenas uma fatia de pizza e tomando uma bebida. Vejam que ele não vai comer sobremesa.
A pergunta é, sabendo que ele pode beber suco ou água mineral, escreva, sabendo que ele pode comer só suco ou água mineral. Então, o que acontece? Se fosse para escolher ao todo, ele tinha 5 sabores de pizza e 4 de bebida. 5 vezes 4 daria 20 possibilidades. Mas o que aconteceu? Ele não tem à disposição 4 tipos de bebida. Ele está dizendo o seguinte, ele restringiu algumas situações, sabendo que ele pode beber suco ou água mineral. E quantos sabores de pizza? Ele não falou nada sobre as pizzas. Então, continua tendo os 5 sabores e refrigerante, suco, água, mineral e chá. Ele só pode escolher qual? Suco ou água mineral. Então, ele tem 2 alternativas. 5 vezes 2 vai dar 10 possibilidades diferentes. Vejam, aqui eu fiz a construção passo a passo. O que ele pode escolher de pizza? Mussarela, 4 queijos, calabresa, presunto ou portuguesa. Ele poderia escolher refri, suco, chá ou água. Mas o enunciado diz que ele não bebe nem refri e nem chá. Ele bebe suco ou água. Então, ou ele come mussarela e toma suco, mussarela e toma água, ou 4 queijos e suco, 4 queijos e água, calabresa e suco, calabresa e água, presunto, suco, presunto e água, portuguesa e suco, portuguesa e água. Vejam que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 sabores de pizza. E quantos sabores que ele pode optar? Na verdade, aí não é sabor, né? O que ele pode escolher de bebida? Ele pode escolher 2 bebidas. 5 vezes 2, 10. É a situação que a gente descreveu no começo. 5 sabores de pizza, 2 de bebida, 10. E ao total, se fosse o total, né? Se ele tomasse qualquer tipo de bebida, 5 pizza, 4 bebida, daria 20. Tá, e se ele fosse comer poderia escolher um sabor de pizza, uma bebida e uma sobremesa, sem restrições. Quantos sabores de pizza tem? 5. Quantos tipos de bebidas tem? 4. Quantos tipos de sobremesa tem? 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Por que tu sempre multiplica? Porque o E na matemática significa vezes. Então, ele vai comer mussarela e refrigerante e sobremesa. Por isso que a gente multiplica. E quando que a gente soma? Quando é ou refrigerante, ou pizza, ou sobremesa. O ou é mais e o E é vezes. Agora, na questão 2b, está dizendo o seguinte: Marcos, Paulo e Carlos pediram cada um uma pizza, uma bebida e uma sobremesa. As 3 pizzas bebidas foram de sabores diferentes, então todo mundo comeu pizzas diferentes, bebidas diferentes e as sobremesas escolhidas também. Então, ele está dizendo o seguinte: Marcos comeu uma pizza de 4 queijos. Vejam que eu já coloquei aqui no Marcos 4 queijos. Depois, a sobremesa que Carlos não foi pudim. Então, o que acontece? Ele pode comer ou sorvete ou torta. Então, o Carlos, ele poderia ser, vejam, ou sorvete ou torta. Depois, ele diz tal situação: ninguém bebeu água. Então, quer dizer que água está fora dessa situação cogitada. Pode ser refri, suco ou chá. O que mais que ele diz para mim no enunciado? Ele diz que Carlos bebeu chá.
Como ele disse que Carlos bebeu chá, já vim aqui no Carlos e coloquei chá. Então, quer dizer que chá foi cortado também e sobrou apenas refrigerante e suco à minha disposição. Por quê? Água ninguém bebeu e chá quem escolheu foi Carlos. Depois, o que mais que ele diz? Ele diz: quem comeu pizza de calabresa também bebeu refrigerante. Só que a gente não sabe ainda quem foi a pessoa que comeu a pizza de calabresa. E depois, o menino cujo nome tem o mesmo número de letras de outro pediu sorvete de sobremesa. Vamos ver. Quem é o menino que não tem o mesmo número de letras dos outros? Aí esse pegou o sorvete como sobremesa. Vejam aqui, ó. O Carlos tem 6 letras, Paulo 5 letras, Marcos tem 6 letras. Então, esse é o menino que tem a quantidade de letras diferente. O que ele diz no enunciado? Carlos não, o menino cujo nome tem o mesmo número de letras que pediu sorvete de sobremesa. Então, eu já sei que Paulo comeu sorvete de sobremesa. O que restou? Restou, então, pudim para sobremesa do Marcos. O que eu sei? Que o enunciado ainda, vou ver por lógica, né? Já começa a entrar a lógica, que Carlos comeu pizza portuguesa, porque quem tomou chá come portuguesa. Quem toma refrigerante, é o que sobrou, vai comer calabresa. Então, aqui sobrou suco e 4 queijos. Lembrando que isso aqui é uma questão de lógica, já. O aluno pode ler tranquilamente a página 404, ela é bem enrolada ali, as hipóteses aqui, ó, da letra B, por isso que eu não colocarei uma questão dessa na prova, até porque ela leva muito tempo para realizar uma situação desse tipo, ele tem que ler várias vezes, então por isso que eu botei um númerozinho na frente, ó. Primeiro veja essa que é a primeira situação. Ah, depois veja essa, tá, mas aí, ó, o Carlos bebeu chá, segue essa ordem. Primeiro lê essa, depois essa e essa. Aí vocês vão chegar à conclusão que vocês precisam. A resposta completa fica assim, ó. O Marcos comeu pizza de 4 queijos, tomou refrigerante ou suco? Então, pela resposta dada, ó, ele tomou, Marcos comeu 4 queijos, tomou suco e comeu pudim. Paulo comeu pizza de calabresa, tomou refrigerante, porque o enunciado lá diz, ó, o menino que comeu a pizza de calabresa também bebeu refrigerante. O enunciado deu que ele comeu sorvete. Carlos, o enunciado diz que ele bebeu chá. Então, esse Carlos acabou comendo pizza de portuguesa e comendo torta. Essa é a resposta do exercício 2B. Lógica e nem sempre probabilidade. Essa é a correção da tarefa número 1 e 2 da página 404 do Em Casa. Um abraço e até a nossa próxima aula.